Olá, sincericida, que bom que você está aqui para conversar conosco. Eu sou a Moira Bianchi, escritora de romances, e a Vânia Nunes, copydesk revisora de livros. Estamos prontas para comentar de tudo no mundo dos livros, dos royals e da cultura pop em geral. Chega mais que aqui é lugar de conversa boa e muito conteúdo bacana na sua hora boleto free. Curta para não esquecer, siga o canal e mande para a amiga que também adora bater papo. É hora do sincericídio literário. E Moira, como é que estamos? Ai, menino, de novo nesse calorão, né, Vânia? Eu acho que Ah, a intenção é assar, gente. Ué, mas qual é a graça do calor no Brasil, ou melhor, do Natal no Brasil ser um calorão? É, nossa, tá demais. Apesar que eu já Bom, andei futucando a meteorologia, parece que para o ano novo vai chover. Então, quem ai, costuma claro dar, que vai chover, porque é o ano novo, você não tá trabalhando, é, não tem tem que boleto, tá lavar, querendo ir à praia, né? exatamente. Nove, claro que vai chover. Com certeza. Então, boa tarde, boa noite, bom dia para você que está aqui com a gente nesse barulhão aqui do lado da minha casa. Hum, Nós estamos aqui finalmente no final, finalmente no final, finalmente nos últimos episódios da série The Crown. uhum, Até segunda ordem, né? São os últimos episódios. exatamente. E então, essa segunda parte da temporada tem seis. A primeira teve Quatro. quatro, não foi? A Uhum, segunda, eu até tomei um susto, porque são seis. uhum, E aí, eu vi três. A Vanessa, você já conseguiu ver todos, né? já. Então, eu não pude ver tudo porque a Fazenda tá no final. Eu tô comprometida, entendeu? O negócio tá tão feio lá que nem o cavalo aguenta mais que o cavalo tá mordendo os outros. Hum, Então, eu não posso deixar de acompanhar, entendeu? claro, é todo um trabalho psicológico, né? Sim, sim, né? E Uhum, aí, Vânia, eu vi três episódios, fiz anotações. E uhum, vou te falar que é quase me forçando a ver. O primeiro hum, achei uma chatice, o segundo achei positivo, o terceiro parece que vai pegar no tranco. Não me fala. Eu nem vi a análise de ninguém, só vi umas fotos do, uhum. do príncipe da enxaqueca sentado num vaso sanitário que eu achei muito apropriado. Mas eu não vi nada. Hum. Nada além desses três, sabe? Eu quero ter o impacto. Então, como a gente já tinha conversado ontem, quando a gente se encontrou, a gente inclusive postou fotos, hein, do almoço que a gente teve ontem. Tá lá na comunidade, gente. Vai dar uma olhadinha na nossa cara de quem tá aprontando todas para 2024. Ah, então, é, a, como a gente conversou ontem, a gente estava achando que um episódio ia ser pouco, porque a gente fala pouco, a gente é contida, né? Muita coisa. Então, a gente já estava pensando em fazer dois, então por isso que a gente resolveu gravar esse agora e depois gravar um último. Uhum. Para esse último, eu gostaria muito que você que está ouvindo, você já participa desse, que é para a gente te citar no último, que é para a gente conseguir fechar a nossa terceira temporada, que vou te falar, uma temporada muito feliz, eu e a Van estamos muito felizes, a gente estava falando isso ontem, que a gente realmente não achava que a gente fosse chegar ao ponto de ter 755 pessoas aqui. E nem um clubinho que já passou de duas dezenas. Quer dizer, é muito, muito Uhum. maravilhoso para nós. Então, o que a gente gostaria de fazer é que nesse último episódio da temporada, a gente conseguisse falar o que a gente achou do Uhum. final do programa, como um programa que fala dos Royals, como um programa não uma análise de quem é dono da verdade, não, mas uma análise de roteiro, de como foi contada essa história aqui. De início,
A gente, eu, Vânia, você que tá ouvindo, provavelmente, pelo que o YouTube diz quem você é, porque sabe que o YouTube tá né, de olho em tu. A gente provavelmente não viu o início do reino da Elizabeth. Uhum, Então, pra gente era uma coisa muito mágica aquilo. Até chegar agora, né? Eu acho que pra mim ficou real, real mesmo, na época de Diana. exato. Porque antes disso, eu sabia que tinha rei na Inglaterra, mas eu não tinha nenhum interesse. E o Uhum, principal alcance de Diana foi isso, foi chegar numa cidade no interior do Rio de Janeiro, no Brasil, quer dizer, 500 milhões de léguas. E na levou verdade, a sem internet. importância, né? Exato, Sem sem internet. internet, ela Exato. conseguiu globalizar, né, Sim, sim. a monarquia. Se eu te falar quantas Dianas tem em Macaé, você não acredita. Agora, né? Dianas agora Uhum. com 40 anos, né? E o corte de O, cabelo, que o ficou corte super de famoso na cabelo. época. Não, ela é realmente, assim, icônica. Então, é, dito isso, eu gostaria muito que você participasse do último episódio da gente, porque eu gostaria muito de levantar essa questão com a Vânia. Porque o segundo episódio, foi o que eu fiz mais anotação. Eu achei ele Uhum, muito positivo, tanto para Elizabeth quanto para mim, como espectadora do programa. uhum. Vamos chegar lá. Então, agora aqueles recadinhos básicos. Se você está aqui e você ainda não fez, você já sabe, hein? Você Hum. não fez porque você está com preguiça aí da gente. Deixa o seu like, segue o canal, compartilha para o amiguinho. A gente continua tentando chegar a 1.000. Para quê, Moira? Para fazer live eu e a Vânia. Porque o YouTube diz que só a partir de 1.000 a gente pode abrir uma live e chamar a amiguinha para dividir a tela. Uhum, Senão a gente tem que gravar em outro aplicativo para jogar aqui. A gente gostaria de fazer tudo de uma vez só, achando uhum. que vai dar certo, que vai ser fácil, né? É, a nossa lojinha continua aberta. Se você nunca esteve aqui, você chegou por causa do The Crown, bem-vindo. Eu sou a Moira, eu escrevo livros. A Vânia é editora Copdesk. A gente está envolvido no mercado editorial do Brasil. Eu mais no indie, a Vânia bastante em editoras. E a gente trabalha com isso. Por isso a gente tem livros para vender, né, Vânia? A Uhum. gente tem o Manual de Boas Maneiras do século XIX, que é uma coisa muito bacana se você gosta de romance de época, e uma coisa muito bacana se você quer ter um pouquinho mais de classe no seu dia a dia. Ou de Eu, cultura, né? De sim, cultura também, pela curiosidade. sim. Eu traduzo Jane Austen, é uma autora que eu gosto muito e foi a autora que nos uniu, eu e a Vânia. Uhum. Inclusive, a gente tem um grupinho, né? Jane Austen nos uniu. Exato. Já nu. Então, Jane Austen, eu traduzi a Juvenília completa, que até então não tinha no Brasil, ela inteira, com absolutamente tudo que a Jane Austen deixou nos caderninhos dela. E agora eu tenho um livro de uma seleção especial de cartas de Jane Austen, que ela escreveu dentro dos romances, na voz do Mister Darcy de Orgulho e Preconceito, na voz do Willoughby de Razão e Sensibilidade, se bem que não foi ele que escreveu aquela carta, mas isso está explicado no Uhum, livro. uhum, É, e tem cartas pessoais dela, de forma que você consegue ter em 39 cartas, você tem um passeio completo na vida da Jane Austen, no momento que ela nasceu de verdade, até seu falecimento, com toda a sua produção cultural e pessoal ali. É um livro muito fofo. Se você gosta dela, é perfeito. E aí, Modéstia à quanto a parte. isso, deixa eu dar o meu pitaco, porque se você não me segue ou não nos segue nas redes sociais, lá no meu Instagram, Borboleta que lê, tudo junto, e o que mudo, o que Uhum, sozinho, uhum. eu publiquei hoje um Reels da minha caixinha que já chegou, porque eu, assim, eu não me contentei em comprar só o livro do Cartas, eu quis o box.
né? E Sim. o box é uma coisa assim, gente, vocês não têm noção. Para vocês terem só uma leve ideia, vocês sabem que homem, raras exceções, né? Homem é uma Uhum. coisa assim meio largada, né? Eles não têm assim, eles dão aquela olhada geral e tá bonito, tá feio, e assim. Mas eu tenho aqui um vizinho Uhum. que ele hoje na minha casa, ele viu a minha caixa, né, em cima da poltrona e resolveu dar uma futucada. E aí me chamou assim, menina, o que é isso aqui? E ele saiu tirando coisa da caixa, e tirando coisa. Ele falou, nossa, mas essa caixa vem muita coisa. Eu falei, olha, tudo ideia da Moira. Porque Moira tem saco, tem paciência, tem talento, entendeu? Faz isso como terapia. Eu amo Gente, fazer isso. são cartas, vem papel envelhecido para você fazer suas cartas. Vem aquele selinho, sabe? Aquela coisinha antiga para selar a carta com cera quente. Vem uma fita para você amarrar as suas cartas prontas. E o livro, gente, o livro de capa dura. O Assim, livro ficou olha, muito fofo, né? Eu fiquei lindo. muito feliz com o Ficou. resultado. Deu muito trabalho, mas e demorou a beça, mas eu acho que É, a gráfica caprichou de vez. isso. Então, se você comprou, aguarde, porque ela já está enviando. Já chegou a enviar tudo ou ainda Já. tem pacote? Não, Já. caramba, se eu te contar o que aconteceu hoje, você não acredita. Você Hum, viu o tamanho da etiqueta que eu fiz. certo. Você Bem viu que eu grandinha. botei ali destinatário em preto, bem grande. Sim, sim. Fui eu no correio carregada de caixa, todo mundo na fila com cara feia pra mim, né? Aham. Cheguei lá, botei aquela pilha de caixa em cima do balcão, tudo bem, não sei o quê. Não. Paz, a atendente teve a coragem de botar o CEP do destinatário, o meu CEP. Jesus, estava Eu não sei absolutamente como, distraída. eu não sei como que ela fez isso, Vânia, porque o endereço de quem vai receber a caixa é enorme e o meu Exato. é O seu é pequeno. pequenininho. Exatamente. Ela conseguiu fazer isso. Depois que eu cheguei em casa, que eu fiz tudo, tava assim, terminando de mandar os e-mails, eu falei, para, que monte de endereço é esse pro Rio de Janeiro? Ai, não acredito, tive que voltar lá correndo, quase na hora de fechar. Meu Deus do céu. Ih, lá vai chegar. Eu falei, ai, meu Deus. Meu Deus. Mas olha só, como hoje não foi o único dia que a Moira enviou, no primeiro dia que ela foi no correio, ela disse que a atendente, que era outra, né? Ficou Era em outro lugar. encantada. Ficou É. encantada pela caixa, pelo tamanho, pela delicadeza, E sabe? mostrou para todo mundo lá no correio. Porque a Moira, ela já vai enfeitando a caixa do lado de fora. Ela não se contenta em botar coisa dentro pra gente. Só, o Entendeu? bacana quando você compra um mimo é você ter aquela experiência completa, né? Exatamente. De chegar um negócio bacana, mesmo que chegue um pouquinho amassado e tal, mas geralmente chega. Eu acho que o próprio carteiro, a própria pessoa do correio que está manuseando, percebe que é um negócio assim, bem cuidado, né? Exatamente. E olha, então assim, vocês não vão. Quem recebeu o manual sabe, né, Uhum, das loucuras da Dona Moira dentro das caixinhas. Então, assim, vai uhum, receber uma outra caixinha à altura. Agora, se você comprou também só o livro, sem toda aquela parafernália, não tem uhum. problema, porque só o livro é uma obra de arte. Eu Eu fiquei amei. muito satisfeita com o resultado final, sabe? Achei que ficou Uhum. assim, profissional mesmo, bacana. Enfim, Então assim, o meu já está separadinho, porque eu vou ler, obviamente, agora nessas minhas férias. Por enquanto, eu ainda estou aqui enrolada em coisinhas de final de ano, né? Porque, como ah, diz a Moira, a vida chama. é, Mas ele já está separadinho, porque eu quero ler cada carta. Apesar de eu ter lido todos os livros da Jane e conhecer as cartas, mas já faz um tempinho, né, que eu li. e Então, aí, vamos Vânia, também, reavivar. e eu também vou te falar, quando você lê só a carta, fora daquele contexto, ainda mais sem a pressa de saber como é que aquela treta vai se resolver, Uhum. a carta tem outro sabor.
Exato. sabe? Porque você lê com calma aquilo ali, porque é uma coisa engraçada que a gente não tem mais hoje, mesmo quando a gente manda e-mail. Uma carta é uma coisa muito pessoal, né? Sim. É quase um segredo que você está contando para aquela pessoa. Uhum. E aí, quando você mergulha no romance, naquele momento ali da carta, sim, você viaja 100%. Foi um Uhum. projeto que eu amei fazer, eu curti demais, assim, ainda mais de Emma, eu descobri coisas de Emma que eu nem me lembrava, não sei se eu Uhum. percebi na época, mas... Apesar que quando a gente relê livros, a gente vai relendo mais velha, a gente Uhum, vai percebendo coisas que não tinha percebido anos antes. Então, isso é sim, normal. Eu sou macaca véia de ficar relendo livro. Eu tenho os meus livros preferidos que eu releio todo ano, uhum. né? Eu tenho dessas manias. Inclusive, a gente tem um episódio aqui falando Uhum, disso. Eu odiei quando li, amei quando reli. Por quê? exato. A gente até falou na época que é, você é, você é o que você lê é o reflexo de quem você é naquele momento. Uhum. Né? Então, às vezes você lê um livro com 15 anos, se você relê com 30, com 40, você é outra Nossa, pessoa, você vai entender outra mensagem, né? exatamente. Esse episódio é muito legal, de verdade. Assim, a gente dá uma lista até de livros, né, que a gente odiou Uhum, a primeira vez que leu e depois a gente foi gostando. O link exatamente. está aqui na descrição. Se você quiser ir lá ouvir, eu te aconselho a ouvir, porque é muito legal. É. Então, assim, demos os recados, podemos É, passar para vamos, a coroa. bora. Bora. Então Então, vamos. assim, eu queria já começar falando o seguinte: a primeira parte dessa sexta temporada, que foi dedicada para Diana, eu achei terrível. Uhum, Tão ruim quanto o quinto a quinta temporada, sim, né? sim. Aquela coisa assim, umas coisas truncadas, umas coisas nada a ver, e umas meias verdades assim que, né, você fica meio tonta. Uhum, E, de um modo geral, dessa segunda parte, já que eu terminei de ver, mas não vou dar spoiler dos três últimos para você, por favor. mas eu achei assim melhor acabada. Uhum. Tem umas coisinhas assim que você talvez vai achar, isso aqui nada a ver, isso aqui tá meio demais. Mas assim, pelo menos na parte estética, na parte de tomadas, na parte cinematográfica, eles fizeram tomadas muito bonitas, Vani, entendeu? sabe o que que eu achei? Que parece que é feito por outra pessoa. O roteiro Talvez. parece que é outra pessoa. É uma coisa, olha só, tudo bem. Eu ainda tenho que acabar de ver. E aí você pode só fazer ou um rum. Mas é uma coisa assim, por exemplo, eu tenho série de livro. Uhum, A primeira série que eu fiz foi dos Contos de Fada, né? São 6 livros que eu escrevi concomitantes, mais ou menos concomitantes. Por quê? Eu fui escrevendo em sequência e tem cena que começa em um livro e termina em outro, porque são 6 amigas muito unidas e muito intrometidas uma na vida amorosa da outra. uhum, Então, quando eu comecei a lançar, eu já tinha escrito os 6. Eu estava revisando, revisava e lançava. A minha segunda série, que é de romance de época, que você revisa, né, para lançar, uhum, que chama Cupidos em Devon, é uma série que não está toda escrita. Ela está toda rascunhada, com muitos detalhes, como assim, se tivesse o esqueleto de todas as obras. Mas uhum, músculos e pele, eu vou colocando conforme, né, vai chegando o prazo. E aí, chega num ponto, como esse que eu tô agora de escrever o quinto, quarto, né? quarto. Uhum, Eu preciso parar e reler os 3 primeiros, porque já faz um tempo. Por uhum, quê? Exatamente por isso, uma coisa que meu marido sempre fala também, que a obra de arte é o retrato do artista naquele momento.
Então, quando eu comecei a escrever a série, eu era um pouco diferente do que eu sou hoje. E a série precisa ter unidade. Por quê? Tem gente que vai pegar todos juntos. Tem gente que Hum. pega os Bridgertons do início ao fim, os 7 livros, são 7, né? Pega os 7 livros. Oito. Quando pega o Harry Potter, pega todos. Uhum. Então, o autor precisa pensar nessa pessoa, que essa pessoa que vai ler em carreirinha é essa pessoa que vai notar as diferenças na narrativa. Certo. O The Crown, eu não revi todos. Eu tenho uma memória, do encantamento que eu tive da primeira temporada, Hum. que foi carregado na segunda, na terceira, depois desandou. Hum. Esses 3 primeiros que eu assisti agora, 6, 7, 8, me parecem que tem um pouco daquela poesia do início. Mas eles não têm o mesmo interesse. Eu vou te falar para mim por quê. A rainha sumiu. A rainha virou coadjuvante. Hum. E para mim, o interessante é ela. Que ela é Então, a rainha. certo. É, até aquele momento, né? Até, Sim, até então. terminar a série. Então, da mesma maneira que eu fiquei tão doída por ela ser recém-casada e ter que abandonar tudo para virar rainha, abandonar aquele sonho de ser esposa, mãe, enfim, com todas as diferenças de ser esposa, mãe milionária. Hum. Mas aquele início dela era isso. Ela vivia aquele encantamento, aquela coisa que eles moravam fora, né, e tal. Hum. Ela abandona tudo isso em nome da coroa para virar rainha. Ah, mas ela Uhum. tinha que fazer isso. Não tinha. O tio dela tinha abdicado. Ela podia abdicar também para a irmã Uhum. e a irmã passar para outra pessoa. Assim, comigo não tá, né? Mas ela abandonou tudo e foi. E aí, a primeira temporada é muito essa mudança na vida dela, Uhum. especialmente por ser uma mulher jovem. E os tropeços e os acertos dela nessa situação. E assim Certo. foi levando. Assim, e aí mudou de atriz, você viu que ela foi ficando mais segura no cargo, né? Uhum. De repente, whatever, ela sumiu. Aí virou Diana. Virou a irmã dela. A irmã dela lá naquela casa lá da ilha, lá da Hum. Martinica, sei lá onde é que era, que ela tinha Não é casa, Bahamas, esqueci. não? Acho que é Pois é. Bahamas. Hum. E virou qualquer um, Vânia. Virou a Thatcher. Tem a temporada da Thatcher, que é Arquivo X, né? Uhum. Muito centrada na Thatcher e muito pouco nela. Então, eu entendo que são personagens históricos muito interessantes. Tanto a irmã dela, a Margaret, quanto a Margaret Thatcher. Mas o seriado é sobre a coroa. Hum. Para mim, se perdeu. É, eu concordo que teve alguns episódios, de um modo geral, tá? Do um ao, Sim, ao, ao quinto, ou até o início do sexto, alguns episódios se perderam, mostrando assim, por exemplo, aquele que eu te falei do homem indo à Lua, e aí focou no sim, Philip, ele querendo conhecer os astronautas, né? sim. Eu achei aquele episódio absolutamente bobo, tá? Uhum, Apesar de ter sido um grande efeito do homem, né? uhum, Há quem não acredite, né, que o homem foi à uhum, Lua e que foi tudo aham, montado em estúdio, mas assim, apesar de ter sido um grande acontecimento científico em 69, uhum, mas ali no que dizia respeito à coroa, uhum. para mim foi um episódio chato de assistir, Sim, né? sim, sim. Mas, por outro lado, se a gente for pegar os grandes personagens, que no caso a maior parte era Elizabeth, Uhum, aí
depois veio trazendo Charles e Camila, Uhum, obviamente com Diana, porque aí virou um uhum, trio, né? E uhum, agora, nesse finalzinho, também tem uns 2, 3, 4 episódios, sei lá, focando no William. uhum, É, na verdade, principalmente lá com relação a Charles, Diana, Camila, foi exatamente isso que aconteceu. Agora que eu estou vendo o quadro todo, porque eu vi a série toda, eu uhum, consigo entender que realmente a rainha foi afogada pela fama, principalmente de Diana, uhum. né? Porque o Charles e a Camila ficaram em evidência pelo que eles aprontaram com Diana. Sim, sim. Então, a Diana virou a Diana Mania. Tanto que o primeiro episódio agora, que é o episódio 5 dessa. É o William É Mania, né? William William Mania. Mania. William Uhum, Mania, porque é um contraponto, porque o próprio Charlie, e aí eu já estou até entrando, né? O uhum, próprio Charles, ele conversa com a mãe, conversa com a Camila. Dói olhar para o meu filho, porque ele é muito parecido com a mãe. uhum, Ele tem o mesmo carisma que a mãe, com a diferença que depois de um tempo, a Diana também no início era muito tímida, mas ela logo aprendeu a manipular a mídia a favor dela. uhum, E o William, por todo o sofrimento da perda da mãe e por ainda ter a perda, ter a raiva, que ele expõe também nessa conversa que ele tem com o pai, pelo menos ali uhum, no episódio, né? A gente não sabe uhum, se aconteceu. E a timidez, ele ainda não está sabendo lidar. Agora, se uhum, você for comparar esse William do quinto episódio uhum. com o William atual, Ah, cara, outra pessoa. ele é a Diana careca. Ele Na é maneira de lidar, né, com a fama, com o exato, público. exato, porque assim, ele dependendo de onde ele está, ele abraça, ele Uhum, tira foto, ele uhum. abaixa para falar com as pessoas de igual para igual, se é uma criança, se é um cadeirante, Mas entendeu? pode ter sido um treinamento, né, Vânia? Sim, óbvio, ele teve que se treinar para não ser mais tão tímido. Tem uma entrevista que ele faz, que ele está sentado falando, é uma entrevista que ele fala da mãe, de tudo que ele Uhum, sofreu, né? De vez em quando aparecem uns trechinhos. E ele até fala, quando eu estava ali andando atrás do caixão com 15 anos e eu tinha cabelo, ele mesmo fala, eu tinha cabelo, eu usava a minha franja como uma espécie de escudo. Eu abaixava a cabeça, olhava para baixo e o cabelo dava aquela proteção, uhum, entendeu? Então, o William de hoje, consegue ver que o William daquela época tinha todo esse obstáculo. uhum, Agora ele não uhum, tem cabelo, tudo bem, mas ele também aprendeu a olhar a pessoa no olho, uhum. né? Não, aí tem uma falha muito grande. Eu entendo, tá? Que você fazer um roteiro, você deve ter que deixar muita coisa de fora. Sim, É claro. possível que o roteiro original fosse enorme, desse para fazer 6 longa-metragens. Hum, Mas tem umas coisas que são interessantíssimas e eu acho que deveriam estar aí, que é durante a escola. hum, Não me lembro se foi até antes da mãe morrer, eu acho que sim. A rainha, porque a escola é muito perto de Windsor. Dá uhum, para ver pela uma janela ver o outro. Inclusive, num episódio que o Charles é pequenininho, que a mãe leva ele para experimentar o uniforme de Eton, lembra disso? uhum, uhum, Eu acho, não sei se é ela ou o próprio menininho, Charles pequeno, que olha pela janela, olha a escola, para onde eu vou, para onde você vai, não sei o quê. Você lembra disso? uhum, sim. Então, porque a escola é tão perto assim de Windsor, é, a rainha convidava ele para tomar chá com ela todo sábado. Uhum, E aí chegava lá, ficava de papo com a avó, com o vô, hahaha, ri. E aí tinha uma hora que o Philip se desculpava, desculpa, eu vou ali.
Mas já Hum, era combinado dele sair e deixar a rainha com o futuro rei juntos para sim, treinamento. sim, sim. Eu senti Isso é falta uma, disso também. isso é uma coisa interessantíssima, porque ela já tinha visto que o filho estava indo por água abaixo. Uhum, Então, ela, bom, já que o próximo está aqui, pelo menos a próxima geração eu vou, né, uhum. fazer um serviço bom. Isso tinha que ter estado, Vânia. Tem uma fala quando a rainha chama ele para conversar, o William, e Uhum, aí ele expõe um pouco assim, um pouquinho da raiva, né? uhum, E aí ele fala, porque essa coisa que o pessoal fica falando nas notícias de que o pai deveria abdicar em prol de mim, né? Da Eu não próxima vi isso geração. ainda. Oi? Eu não vi isso ainda. Tá, ele foi no papo. Hum, Foi no papo. Nesse primeiro coisa, eu tô seguindo aqui o roteiro, mulher, olha lá. E é. aí ela fala assim, nonsense. Ela responde para ele assim, nonsense, né? Uhum, Porque o que que acontece? Isso que você está falando aí desse chá de final de semana, uhum, é obviamente que o Charlie estava na vez uhum, e oficialmente seria ele. Mas se desse uma merda no meio do caminho, ela já queria uhum, deixar o William preparado, uhum, né? Obviamente que ele não estaria totalmente preparado, porque ele ia estar muito novinho, mas pelo menos ela uhum, saberia que não, eu vou tentar moldá-lo do jeito que eu sempre levei as responsabilidades, porque talvez pelo fato de uhum, que eu não tenha dado atenção ao meu filho como mãe mesmo, porque eu me dediquei totalmente a ser rainha, o meu uhum, filho não, eu não vislumbro meu filho sendo o rei que eu gostaria que ele fosse. uhum, Então uhum. ela queria que o William fosse. Então eu também senti falta desse chá, né? E é uma coisa interessantíssima isso, do ponto de vista de vó, do ponto de vista do vô reconhecer que quem manda ali é a mulher. Eu achei que eles iam inserir, porque todo mundo ama esse negócio de reduzir os homens, né, a figuras desnecessárias. Então, tomei um susto quando eu não vi isso. O que me Uhum. chamou a atenção é que duas coisas nesse primeiro episódio, eu fiz duas anotações só, três. Hum, É, que é a redenção dos pais, né? sim, O Philip sim. pede perdão mais ou menos pro Charles e o Charles pede perdão pro William, né? Uhum. É, que assim, eles podem ser homens difíceis, mas no fundo, eles são pessoas maravilhosas. Hum. Cheia assim, porra, não podia fazer isso. Desculpa a palavrão, né? Porque não pode, mas não podia fazer isso mais na cara, não, né? É, eu fiz assim, eu fiz mais anotações, né? Porque eu achei assim, forçaram a barra, Uhum, na minha opinião, tá? De repente ela realmente foi assim, porque como a gente já disse em outros episódios, quem conhece Camila diz que ela é muito inteligente e é uma pessoa maravilhosa de se lidar. uhum. Eu achei que forçaram a barra com o nível de compreensão de Camila. É assim, Não, ela é né? a conselheira mor. Exato. Não, olha só, a gente ainda vai ficar, tá muito cedo para a gente se encontrar, porque a Dayana acabou de morrer, a opinião pública ainda está muito em cima. O seu papel mais importante nesse momento é ser pai dos seus filhos. É. Eu achei que deu uma puxada assim muito grande. Tudo bem. A coisa do Harry estava magoado né, com toda a situação da morte da mãe, mas num primeiro momento, Harry era o filho compreensivo Uhum, e o William era o filho problemático. uhum, Não queria tirar foto, não queria dar entrevista, não, e bateu de frente com o pai, e só respondia em monossílabos, e se matava de estudar em Eton, que até o diretor estava preocupado. Então, assim, eu achei assim essa coisa do William apoiando muito o pai no início, eu achei assim
também meio forçado. Agora, essa coisa aí que você fala da redenção dos pais, né? Hum, Eu apreendi uma mensagem, talvez subliminar, que eu achei interessante. hum, Com todos os defeitos do Charles, eu nunca vou passar pano para ele, e uhum, do Philip, que a gente sabe, aquele pai mais intransigente, não sei o quê, mas quando ele vai conversar com ele para ele fazer as pazes com o Charles, que o pai estava sofrendo, a mensagem que eu peguei é: família tem que cuidar um do outro. uhum, E eu achei isso interessante, porque assim, a, a, as pessoas dentro da família, você com seus irmãos, pai e mãe, a família imediata, né? Tem que ser unida, cara. Vai ser perfeita? Não, não vai ser. De repente, eu conhecendo tua família, eu vou achar tua família super disfuncional e você idem em relação à minha. uhum, Mas a dinâmica familiar que a gente nasceu e está ali há tantos anos e já está, né, tá debaixo da pele, está acostumado, um tem que defender o outro. Então eu achei o seguinte: o Felipe cometeu muitos erros e o Charlie cometeu muitos erros, erros públicos, uhum, mas nós somos família. Além da instituição, além da firma, nós somos uma família. Se a gente não ficar unido, é muito mais fácil que quem está fora derrube a gente. Eu achei uhum, isso interessante, uhum. entendeu? Porque eu acho que tem que ser isso mesmo. Independente de você não ter uma cabeça coroada, o certo é um da família defender o outro. Mas o que está na modinha é a família tóxica, né? Todo mundo Uhum. fala sobre isso. Não, porque eu não me dou com minha irmã, não me dou com meu cunhado, não me dou com não sei o quê, Sim, para porque não, a né? família não serve de nada. Não A serve. família de onde você veio não serve de nada, a família que você está criando não serve de nada. Então não crie nada. Você Uhum, dá para qualquer um, você fica com qualquer um, você tem filho com qualquer aham, um e o filho cresce com qualquer pessoa. Não interessa isso. uhum, É assim, você não sabe, né? Qual é uhum, isso? Isso é passageiro. Deixa isso pra lá. uhum. É. E eu não estou falando aqui achando que todo mundo que fala esses assuntos de família tóxica tá errado, tá? Realmente existem pessoas na família tóxicas que é muito melhor você evitar do que ficar batendo de frente, né? Dando um murro em ponta de Mas faca. assim, Vânia, existe gente estranha em qualquer lugar, existe o doido Não, em qualquer lugar. Não é porque tá na sua exato. família que não é doido e não é estranho, né? Não, exato, mas o que eu estou falando é o seguinte, para a gente e quem está nos ouvindo, porque isso eu estou falando para mim também, tá, gente? Não estou assim, nossa, estou apontando dedo, não. A gente tem que fazer o máximo para não cair na modinha Uhum, de achar que, como a família é tóxica, eu vou arrumar barraco, eu vou fazer não sei o quê. Há casos e casos. Então, uhum, assim, a informação, a leitura é a melhor fonte para você saber separar o trigo do joio e ver se o seu caso é realmente uma toxicidade na família ou se é uma manipulação da mídia para que uhum. você entre na moda e também diga: não, eu tenho uma pessoa tóxica que eu não me dou, entendeu? Então, Exato. assim, é só essa mensagem que eu consegui apreender daquela ceninha, tá? É, Talvez nada a ver, mas eu achei interessante. é. Uma outra coisa que eu pensei, na verdade tem pouco a ver com o episódio, mas eu não sei se é uma coisa que a gente já falou aqui. E por que que Dai ficou isolada numa ilha, no meio de um jardim, cercada de água por todos os lados, que não tem? Parece aquele negócio do Harry Potter que tinha que pegar uma canoa e beber uma água envenenada para achar um anel, sabe? Uhum. Por quê? Porque é para ficar longe mesmo, porque se botasse ela num cemitério ia ter romaria? Eu acredito que sim, né? Tanto que eu falei já no outro episódio que aquela casa lá dos Spencer, que é onde o irmão dela mora, que é o atual Uhum, conde,
Só fica aberta de julho a agosto, porque julho é Uhum, o aniversário dela e agosto foi o mês que ela morreu. uhum, Então, são os 2 únicos meses que os portões ficam abertos para visitação e tem até uma lojinha lá para você comprar souvenir. O uhum. resto do ano ninguém pode visitar. Então, É, eu particularmente não acredito que ela está ali. Eu você não acha que é acredito. só Eu porque acho que ela está no mausoléu da igreja onde o pai dela está enterrado e outros Spencers antes. É uma parte da igreja que, inclusive, tem portão. Você não pode entrar, você só pode ver pela grade, tá? Então, por que que tem portão nessa parte da igreja se ela não está ali? Se Uhum, os Spencers que estão ali enterrados antes dela não são tão famosos e importantes assim para as pessoas quererem ir lá botar flores, uhum, entendeu? Então, uhum, eu acho que eles criaram aquela coisa assim para ficar legal, para ficar diferente, para ficar inacessível, porque todo mundo fica só ali em volta da lagoa, olhando lá aquele treco, aquele vaso lá, que é o quê? Ela foi então, ai, como é que fala? Vira ash, como é que a gente fala? cinza, Né? Que foi ela cremada. foi isso, foi cremada, então ela está dentro daquele vasinho, ou ela está realmente dentro do caixão, enterrado na terra, e o vasinho é só para indicar onde ela está. Eu, sinceramente, eu não acho que ela está ali naquela ilha, não, mas cada um acredita no que quer, né? Não, uma coisa assim, sei lá, eu achei assim, pô, pra quê, né? É, pois é. É, E não, pelo visto, não foi uma coisa, tipo, deixada por ela, escrita. ah, ah, Quando eu morrer, eu quero ser enterrada naquela ilha, porque é a duvido casa que da ela minha tenha infância. pedido. Nanana. Eu acho que ela não fez nenhum preparatório de funeral, como eles costumam fazer para o pessoal da realeza. Então, aquilo ali foi ideia do irmão, tá? Porque deu aquela briga toda de vocês mataram minha irmã, então, assim, vamos fazer toda a pompa e circunstância, porque a princípio, logo que ela morreu, o irmão não queria nem que tivesse toda aquela pompa e circunstância de enterro, não. Ele queria fazer o enterro só da família, tudo fechado, longe da mídia, porque Uhum, foi a mídia, né, os paparazzi, que mataram a irmã dele. uhum, Então, só que pelo peso da imagem de Diana, obviamente que o palácio e provavelmente algum político chegou e falou: olha só, vai ficar mal para tua irmã, né, para a imagem da tua família, se você não deixar a tua irmã ter um enterro decente. E aí você vê que teve toda aquela coisa, a ponto de, no início da sexta temporada, o Charlie brigar com a mãe pelo direito de usar o avião real para ir buscar o corpo dela. Porque nem isso a mãe e o pai concordavam, porque ela não era mais da família real. Então, aí por isso que no final o irmão falou: tudo bem, vocês fazem toda essa papagaiada aí, todo esse circo, mas na hora de enterrar vai ser aqui na minha propriedade, beleza. Então, acho que foi isso, mas não sei se ela tá ali, não. é, pois é. Então, eu só anotei isso. Hum, Eu tinha uma outra observação, assim, que o William, ele é meio bobalhão, assim, meio demente, meio vazio, né? Ele não, uau, ele, eu achei isso no primeiro, mas assim, não, ele deve estar meio deprimido, mas aí tá no segundo, tá no terceiro também, ele é, não, mas ele ainda tá deprimido, Moira. Ele tá, além dele ter pode toda ser. essa timidez, ele estava revoltado. Porque, lembrando, tá, gente? The Crown não é um documentário, Exato, isso é que uma tem que, ficção. Então, aqueles diálogos ali, até aquele bate-boca entre o William e o Charles, é invenção do roteirista do que ele acha que deveria ter acontecido, tá? Então, a gente está aqui comentando em cima da cabeça do roteirista. sim, Aquele papo que ele teve com o pai foi um papo interessante, né? uhum, Quando ele expõe assim, você teve culpa,
Uhum. Você tinha raiva que ela brilhava mais do que você. É. E, de certa forma, você está transferindo isso para mim porque eu sou parecido com ela fisicamente. Então, naquele diálogo ali também, nas entrelinhas, para mim, o William meio que culpou sim o pai pela morte da mãe, porque ele falou: se não fosse por você ficar atrás daquele rabo de saia, Uhum. ela não teria ido para Paris, ela não estaria na companhia daquele cara, porque ela só saiu do país porque ela não aguentou ficar aqui vendo você fazer festinha de 50 anos para sua amante. É assim, ele e todos nós, né? Exato. Com Então, o assim, Charles. isso aí não é culpar o pai, não, gente. Não é não? Ah, É, porque ele foi é, cruel, ele foi unkind, como ele fala, né, pois no é, inglês é. britânico, não, ele foi cruel, assim, não. Ele foi, tá falando, você não queria conversar? Porque, assim, foi armado um chá que era para ele ter com os avós e, na verdade, era para ter com ele, com o pai. Ah, então você quer ouvir? Então você vai ouvir o que eu estou pensando a seu respeito. Sim, você tem culpa. Sim, eu não quero falar com você. Não, eu não quero sua companhia. E aí Charlie teve que ouvir, né? Então, eu não achei assim positivo, mas não achei é, legal, assim, que legal, vou ver de novo. Não, achei. Não, não, de novo não, gente. Tanto que eu vi fazendo pausa para fazer todas as anotações, porque não será visto de novo. Eu Não, tinha que ter certeza de não perder nenhum detalhe, né? exato. Exatamente isso. Vini, olha só, querido. Parabéns para você, tá? Que a cada nova temporada faz maratona tudo de novo, tá? É, Parabéns. Ele, isso é coisa. ele deve ter falas decoradas de todas as Deve. temporadas, né? Mas. Eu sei de alguém que revê a primeira incessantemente, mas Ah, você até entende, porque a primeira é bem legal, né? uhum. Mas assim, todas é coisa de macho mesmo. É. Agora sim, o episódio 6 eu Hum. também achei interessante. Então, o 6 é o primeiro, Não, o amor, o 6 é o Ibimania. segundo. Não, esse é o 5. Ih, então eu anotei tudo errado. É, porque antes foram 4 episódios. Então, o primeiro foi Então o é episódio quinto. 5, Isso. 6 e O 7. 6 que é o Ruritânia, Hum, que pega essa parte política e a cabeça então, aberta da Elizabeth. Antes tarde do que nunca, isso, né, Moira? é. Então, esse episódio foi o que eu anotei mais. Eu Vamos lá. achei que tem várias coisas ali escondidas. Eu não sei se eu tô Uhum. pirando, você me fala aí. Ok, vamos lá. Eu achei assim que fala da opinião pública, Sim. né? O que a opinião pública está pensando de nós? E aí você vai e faz uma pesquisa, mas não é para mudar o que você faz, é para mudar a opinião das pessoas sobre você. Isso é verdade. E não é só com ela, não, isso é com tudo. Porque se faz uma pesquisa com político, com marca de chocolate, com qualquer coisa. Faz-se uma pesquisa e descobre que as pessoas não gostam. Aí você vai, lança uma campanha mirabolante com influencer, com não sei o quê, não sei o quê, para as pessoas passarem a te ver com outros olhos. Mas você não Uhum. muda o que você está fazendo. É Isso é muito verdade. interessante. E aí, no caso dela, Hum. é, esse episódio é especialmente interessante para mim, porque vai lá e chama o dobrador de guardanapos real. É. Aham. O senhor ali é uma pessoa, você vai dizer, olha só, aqui, esse negócio de dobrar guardanapo é meio ridículo, então a partir de amanhã você não precisa vir mais não. O que essa pessoa vai fazer, Vânia? Então, eu acho que os cargos teriam que pelo menos durar a vida das pessoas. Quando Uhum. esse dobrador de guardanapo morrer, não vai ter um outro. Mas ela não Sabe? abre mão dessa Não hereditariedade. abre mão. E isso é um assunto muito interessante. É.
que eu gostaria de porque falar. Não sei o que que você anotou aí. eu também vi assim, estava em baixa a monarquia, que foi aquele período que eu te falei, né? Com Uhum, toda a confusão da morte da Diana, todo mundo viu, passava de 50% as coisas de que acharam que a família real não deu crédito a ela em vida e muito mais em morte, essa coisa toda. Então uhum, começou a haver um levante no país de queda da monarquia. Então, é por isso que lá na frente, e isso aqui nem tem a ver com toda essa temporada, porque você sabe, isso aí não é spoiler, que a temporada uhum. não acaba no casamento de William, né? Acaba no casamento do Charles. Mas a gente já Então, tinha falado isso no outro episódio, pois né? é, exato. Então, o William, ele se torna uma carta na manga importantíssima Uhum, para mudar a imagem da monarquia perante o público, porque o uhum, Tony Blair, ele mesmo já fala, quando estava chegando o jubileu de 50 anos da rainha, que ela estava uhum, morrendo de medo de que não ia aparecer ninguém, ela ia estar no balcão com os grilos lá tocando, uhum, e ele falou assim, vamos usar o William, porque a uhum, juventude está muito fixada nele. Então, eles estavam com o Ibope baixíssimo. E aí, quando ela começa, então faz a pesquisa, vê como é que tá, nananana. E ela começa a trazer determinadas posições que eu sequer sabia. Gente, aquele cara que cuida dos cisnes, uhum. porque em Mil e Bolinha os cisnes eram comidos, mas agora não é mais comido, mas alguém tem que dar de comida aos cisnes. Gente, eu achei É, tão estrambótico isso, sabe? é assim, é assim. Eu estudei isso porque, hein? Isso veio, acho que da época de Henrique VIII, esse negócio de comer os cisnes, e aí ele quis comer e não tinha mais. O Hum. povo tinha que comido tudo, e aí disse que se o cisne é real, você não pode comer. E como é que eu sei que é real? Então você não come nenhum. Se você não sabe, você não come nenhum. Tem uma praça em frente ao Palácio de Buckingham, que eu agora não vou lembrar o nome, Hum, que é uma praça bem legal, linda, que dá para aquele outro prédio onde fica a guarda, que tem uhum. vários short vídeos do pessoal tentando se aproximar dos cavalos e o cavalo fica tentando Ai, meu morder a Deus do pessoa, céu. sabe? Aquele negócio lá da guarda. Então, é uma Uhum, praça que você vai andando, então você sai de Buckingham, entra nessa praça ali por dentro, nananã, muitas árvores, muitos banquinhos, não sei o quê, e você vai para lá do outro lado onde tem esse negócio da guarda. Então, uhum, nesse lago da praça, tem uns pássaros, tem uns patos. uhum, Não é os cisnes só ali, é pato. Os uhum, patos também são da rainha. uhum, uhum, Assim, os patos, gente, não são da cidade, os patos não são do zoológico, os patos são da rainha. uhum. E quando eu estava lá, eu achei isso tão estranho que a pessoa me falou: não, olha só, ninguém pode tocar, ninguém pode fazer nada. Se o pato sair dali e vier bicar você, que é muito mais ganso do que pato, né? Mas tudo bem, você tem que deixar, porque o pato é da rainha. Você não pode fazer nada contra o pato. Tá que pariu. Entendeu? Então, assim, quando eu vi, o cara, ele sabe dobrar guardanapo no estilo holandês. É. E aí, Vânia, olha só, eu vou te falar um negócio. Assim, segue o raciocínio, tá? Hum. Você, em algum momento da história, alguém descobriu que quando você come, você se baba todo de comida, de sopa, seja lá de que, você precisa secar a boca, limpar a boca. Aí a pessoa foi, começou a usar um trapo melhor, a barra da toalha da mesa, e pensou, em vez de usar isso, não era melhor ter um paninho só para isso? Aí o paninho evoluiu, virou um guardanapo, o guardanapo ficou bordado, ficou isso, ficou aquilo, ficou. Aí, não, mas lava, quem é que tem tempo para lavar guardanapo deixar durinho? Como é que é? Que eu esqueci a Engomar, palavra. engomar. Engomar e tudo, que loucura, para com isso, tem que ser uma coisa mais fácil. Se for de papel, Hum. de papel, então faz de papel, então tá, então aí um pedaço de papel fino, papel grosso, papel dobrado, papel, não sei o quê. Chegou um ponto hoje em dia que nós duas, a gente foi num restaurante,
Então, aí as pessoas vão nesse restaurante para comer carne e aí já tá lá um único guardanapo embalado em um papel. Esse papel, Pequenininho, mal dá para limpar a boca. esse papel de fora vai pro lixo. Então, ele é puro Uhum, desperdício. O sim. guardanapo em si é um bem fininho, que vai pro Uhum, lixo, que gera resíduo. Aí, uhum, se você conversar com as pessoas assim, mais, vamos dizer assim, antenadas, essas pessoas antenadas vão dizer: não, o bacana é o reutilizável. E o reutilizável é o de pano que tem que ser lavado. sim. Sabe que a gente está evoluindo? Uhum. Então, por que que eu falei tudo isso? Porque você ter um sujeito responsável pelos guardanapos não é tão maluco assim. Não, É inclusive porque ecológico, é na chique. verdade. Porque é chique. A função dele me lembrou muito dos camareiros ou camareiras de hotel Uhum, e navio de cruzeiro, uhum, que eles fazem umas dobraduras de toalha uhum, e fazem bichinho. uhum. A toalha de banho, toalha de rosto, Sim. e aí deixa assim, cada dia na sua cama tem um elefante, tem um camelo, tem não sei o quê, tudo feito com a sua toalha. E assim, fica uma competição não dos camareiros em si, mas eu digo assim, Uhum. do hóspede. Qual vai ser a surpresa de quando ele voltar para o quarto, que o quarto foi arrumado? Qual vai ser o bicho? O bichinho que tem. Teve uma vez que eu vi um que era um macaquinho. Detalhe, ele estava pendurado, porque tinha uma cortina no quarto, no camarote, então tinha lá o passador da cortina, então tinha uma cordinha que a Uhum. pessoa botava nos bracinhos de toalha do macaquinho e ficou coisa mais fofa. Todo dia a gente tirava foto de qual era o bichinho. Dá até pena de usar a toalha, né? Exatamente, de desfazer aquilo ali, porque você não vai saber refazer. É É. exatamente o papel desse cara, porque você vê que ali a dobradura do guardanapo faz determinados desenhos bem diferenciados, não é só um dobrar uma ponta com a outra. Não, e não deve ser feito assim em 2 minutos. Não, Ainda mais é- um banquete de 150 pessoas. exatamente. É uma coisa assim que eles começam a preparar, sei lá, 7 horas da manhã, né? Uhum, uhum. Que massa. Então, anotei isso. É porque eu fui anotando conforme as coisas foram acontecendo. Então, a gente vai voltar nesse assunto. Mas eu pensei numa coisa: se o primeiro-ministro não for ver o rei, diz, eu estou muito ocupada aqui, não tem tempo para perder metade do meu dia indo lá falar com o Charlinho não aponta nada mesmo. Ele só quer saber daquela mulher dele, não vou, não. O que será que acontece? Isso não tem registro. Mas deve acontecer, né, Vânia? Eu acho que só num período de guerra, alguma coisa muito extrema, ou quando o primeiro-ministro está viajando, Hum. né? Você Como acha ali que eles teve vão sempre? toda semana, uma vez por semana. Se eu não me engano, às quintas-feiras. Eu fiquei pensando assim, não vou não, só preciso. Não, vou não. Não, não tem como não ir, Moira. Não tem como, porque apesar do rei e da rainha não terem voto político, mas eles são diplomatas e para eles estarem de acordo com o que o parlamento votou, eles têm que estar por dentro até das agruras, né, do tititi político, né? Hum. Então, é um momento de conversa. Ali, aquela conversa bem sincera, entendeu? E nem todo primeiro-ministro ela gostava, né? Nem É, todo. não, nem todo. Esse eu fiquei bem na dúvida. Não me lembro. O que eu me lembro do Tony Blair é da minha professora de francês ter ficado muito feliz dele ter ganho, Hum, porque ela gostava muito do Partido Trabalhista. uhum,
Mas do governo dele, não me lembro nada assim impactante. Não me lembro mesmo. Também não era totalmente ligada nisso, mas Uhum. pessoa que deu impacto no mundo, não me É, lembro. pelo que mostrou ali, ele, ou pelo menos a mulher dele, não era monarquista, né? Isso eu anotei que a mulher dele saliva, né? É, exato. Saliva para acabar com. Pois é, esse assunto da mulher dele, eu queria levar a um outro assunto. Primeiro, as primeiras, as mulheres de político inglesas, elas cozinham mesmo? Porque lembra que Tati governava a pancada toda, chegava em casa e ia pro fogão. É? Sei lá. É? E Não, essa agora, mulher, né, toda trabalhada nas opiniões, não tem uma empregada? menina, não come nem congelado. Achei, assim, uma forçação de barra horrível. Hum. E aí, Vânia, é uma situação assim, não, porque tem que acabar com esse povo, porque esse povo não presta, porque esse povo são os folgados, porque esse povo não sei o que. Vem cá. Nós, no Brasil, hoje, estamos muito diferentes de ter uma monarquia. A gente não tem uma elite que manda, o mundo hoje não tem uma elite que manda, e essa elite passa para os filhos. Com gastos altíssimos, né? E tem mais. É muito mais insano porque não tem o título de rei ou rainha, então você nem consegue identificar. Tem gente que ainda diz que isso é teoria da conspiração e a gente não fala aqui porque a gente é boleto free. Mas tem gente que nem acredita que existem essas pessoas e continua pagando, continua passando recibo. Hum. Então, o caso especificamente da monarquia inglesa é assim: eu não quero que essas pessoas tenham o privilégio. Mas se Uhum. fosse para mim, eu ia querer ter esse privilégio. Então, o meu problema é quase de inveja, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, aqui no Rio, no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, até hoje qualquer transação imobiliária em Petrópolis, Teresópolis, você paga, a pessoa que compra ou vende, ela paga uma porcentagem para a família real. Hum. E a gente não tem monarquia desde quando? Desde a República, né? Uhum, 1889? uhum, Hum. é isso aí. Eu acho assim, Porque não sei o que, bicho. Ai, que loucura. é um assunto bem complexo, né? Porque Uhum, a gente, por um lado, acha que monarquia, de modo geral, tem que acabar, porque é loteria genética, porque que só uma família tem aquele bando de privilégio, enquanto o resto do mundo, né, tem que trabalhar, uhum, feito uns condenados, pagar imposto para dar mordomia para essa dita família. Mas, uhum, assim, eu acho que, de um modo geral, tá? E aí eu não vou falar só Brasil, os uhum, políticos e seus respectivos partidos, eles deveriam trabalhar para o povo. E uhum, eles não trabalham. Eles têm ah, um monte de benesses, um monte de privilégios, né? uhum, Que o trabalhador que trabalha o ano inteiro para juntar aquele dinheiro para no mês das férias conseguir, sei lá, ir para uma pousada, um hotel, sei lá o quê, não uhum, consegue ir num padrão de uhum. luxo dos políticos que vão. E Ah, aí, mas esse evento climático que teve aí há pouco tempo, COP, não sei o quê, uhum, que a Inglaterra, né, que fica lá fazendo, quer dizer, todo mundo ficou, né, mas eu digo assim, a Inglaterra, que fica fazendo esse monte de discurso de vamos salvar o planeta, como o próprio Charlie já vem falando nisso há muitos anos, uhum, ele foi num avião, o primeiro-ministro foi em outro avião, uhum.
E mais outra pessoa importante lá foi em outro avião. Foram Uhum. 3 jatinhos para o mesmo lugar, para o mesmo evento. Uhum. Por que que não foi um jatinho só, um dando carona para o outro? Se Eu, o tema era vamos evitar poluir o mundo. pois é, Então, assim, então eles têm privilégios como a monarquia tem. A única exato. diferença é que eles podem sair do cargo com o voto do povo. E aí eu acho que é tipo uma questão assim, é, vamos acabar com a tradição. A tradição é o que está errado. A Uhum, tradição dá vergonha você ter um chefe dos cisnes, um chefe dos guardanapos, isso é vergonhoso. O país que tem isso, o país tem que ter vergonha. E esse episódio, para mim, foi tipo um embate da tradição com o globalismo, porque não é nem assim com a modernidade, porque tudo que o cara fala é um discurso totalmente do que a gente vê hoje sendo posto em prática. uhum, Inclusive o dela, quando ela vai naquela associação de mulheres, eu uhum. ia até olhar se a logo é aquilo mesmo, porque eu achei aquela logo assim, duas pepecas com uma bolinha no meio. Hum, Eu falei, gente, será que é isso mesmo que eu tô vendo? Que coisa estranha. Isso aí deve ter sido criado. E ela faz um discurso totalmente feminista, né? uhum, E dizendo uma cidade sem homens, só nós. A gente ia pegar os empregos de todo mundo, ia ser um lugar limpo, ia ser não sei o quê. Aí, e depois ele vai no mesmo lugar e tenta fazer um discurso globalista, hum, né? Dizendo acabar com privilégios, é uma sociedade que todo mundo é igual, mimimi, mimimi, bobó, 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 bobó. Aqui engana seu bobo, né? uhum, E isso eu vi o episódio todo, sabe? hum, É, que, inclusive, naquele último embate que eles têm, conforme ela tenta se defender, ela está muito na defensiva, a câmera vai dando zoom nela. uhum, E aí, quando ela começa a ganhar a discussão, explicar que não vai abrir mão de nada, que é tradição, que isso, que aquilo, que a monarquia é isso, que é essa mágica, esse mistério, a câmera vai se afastando dela. Você notou isso? uhum, Eu achei tão interessante isso, assim, será que eu tô vendo coisa demais? Acho que eu tô pirando, porque você vê que quando ela tá vulnerável, você vai chegando muito perto. E uhum, aí, quando ela volta a ganhar força, ela meio que ela reconquista o seu espaço, sabe? uhum. Achei muito interessante isso. E outra coisa que eu achei interessante é que quando a pesquisa termina, que ela vai conversar com a família, né, Uhum, sobre as possíveis mudanças, e aí o Felipe, a Anne e todo mundo, não sei o quê, caga para esse Blair, porque não sei o quê, porque a gente tem que manter as tradições, não sei o quê. O que eu acho interessante é que ela até fala, o Blair cita a abertura do parlamento com muita pompa e circunstância, que vai um monte de guarda, um monte disso, um monte daquilo. uhum, E o Charlie, que está na sala, de pé na janela, ele uhum, concorda, a fala dele é de concordância com Blair, que não haveria uhum. necessidade de ter tudo aquilo. Mas olha só a hipocrisia, né? Primeiro ano de reinado dele, como é que ele vai para a abertura do parlamento? Toda Exatamente. pompa e circunstância, em carruagem dourada, a mulher volta a vestir aquele vestido com uma cauda de 10 metros e aquela coroa pesada na cabeça. Exato, exato. Então, assim, já que ele é o novo rei e ele fez aquele comentário naquela época, tudo bem. De novo, lembrando, é ficção, ele pode nunca ter falado aquilo. Mas não é então hora dele. Olha, vamos fazer o seguinte: eu vou de terno normal, Camila vai de vestidinho de coquetel,
sem coroa na cabeça, sem guardinha, vamos de carro, não precisa pegar cavalo, não precisa fazer parada no meio da rua para todo mundo jogar tchauzinho, entendeu? Então, assim, é muito fácil criticar quando é o outro que está no poder e Sim. eu tô querendo tomar aquilo para mim. Mas quando chega a minha vez, eu vou falar: opa, eu esperei 70 anos para sentar nesse trono, meu amor. Você acha que eu vou abrir mão de todas essas tradições? Mas já É, é. É difícil. sim, Difícil, gente, difícil. pois é. E aí, e aí eu anotei a fala dela de quando ela reage à família. Ela conta, conta não, os assessores mostram o resultado Pesquisa? dessa pesquisa e a família toda, né, dane-se. Uhum, E ela, não, dane-se não, pera lá, isso é importante, não sei o quê. E aí é como assim, se a família toda fosse altiva demais para dar importância para os súditos, para o povo, né? uhum, E aí ela diz uma coisa muito interessante, que ela diz: a monarquia não é racional, não é lógica, não é democrática e não é justa. O que é a monarquia é magia e mistério, é simbolismo e transcende tudo isso. É o que as pessoas querem. Ninguém quer ser lembrado da realidade e ver mais do que você já tem. E aí eu pensei, cacete, isso é exatamente o pecado dessa Meghan Markle. uhum. Ninguém quer ser lembrado de que eles são pessoas normais, de que eles vão no banheiro, que eles têm CC, que eles brigam por causa de coroa. Não, não quero saber isso. Uhum, E a gente já falou isso aqui, né? uhum. A É, gente já falou é, dessa pequenez. Isso não interessa para ninguém. não, é o conto de fada, é a magia mesmo, é aquela coisa do. É, no fundo, eu sei que eles não são perfeitos, mas o que eu vejo para mim está perfeito. Porque, Uhum, por exemplo, a Kate. Hoje eu estava até vendo um documentário no YouTube, que tem vários lá, uhum, sobre Becoming Prince and Princess of Wales, né? Acho que era um documentário uhum, de 50 e poucos minutos. E vem mostrando lá a trajetória da Kate, que ela prefere não fazer uma determinada coisa a fazer errado. Então ela não tem uhum, defeito. Você não tem nada do que falar mal da Kate, cara. uhum, Ela é magra, ela é bonita, ela tem perna grossa, ela é elegante, o sorriso dela é maravilhoso, até onde eu sei ela nunca usou aparelho. O cabelo dela uhum. é maravilhoso, Tá bom, vai. né? Tem um olhinho claro, é, sabe? Então, assim, é aquela coisa da perfeição. A mulher tá É, sempre no salto 20 mesmo no paralelepípedo. e aí, Vânia, eu vou te falar, eu não acho que seja artificial, nem que ela esteja mentindo, não, porque é uma coisa que a gente fala sempre, que ela tem noção do cargo, da importância daquilo. Uhum, Tem noção de que ela vai ser a futura rainha. uhum, Então, ela toma conta, né? exatamente. Da imagem, da. Do que é esperado dela. Exato, inclusive dos filhos, né? Isso eu já vi comentando assim, que sempre que as crianças aparecem, as crianças estão nos trinques, Uhum. vestidinhas, penteadinhas, bem comportadas, não sei o quê, não sei o quê. Elas nunca estão assim, você nunca vê os meninos saindo do futebol. Descabelado, É, descalço, né? tá, Mesmo naquelas fotos que fizeram, fotos e vídeos, uma vez deles brincando em algum lugar que tinha terra, uhum,
Era sabe? um jardim, eu acho, não era uma coisa assim, um jardim que ela participou, sei lá do Não, que, do não, foi um lançamento. outro que tinha um negócio de terra, como parecendo uma praia, não lembro exatamente onde. Mas assim, não tinha nenhum deles brincando descalço. Tava tudo Pois de é. conguinha, né? Aquele tênisinho Eu sei que feio. eles não fazem, eles devem fazer, só que não libera essas imagens, são imagens pessoais. Uhum. E eu acho que tá certo, sabe? Porque essas crianças vão ser reis e rainhas um dia. É, né? É o ônus do trabalho, Uhum, né? uhum. E aí, já que a gente está falando na Kate, né? O episódio 7, que foi o último que tu viu. Foi o último que eu vi, que até o videozinho que eu coloquei, o short aqui nos membros, Hum, foi assim, o que é pior? É uma garota ambiciosa ou uma garota que é vítima da mãe? Porque esse episódio, para mim, girou nisso, nessa ambiguidade. Eu vou uhum, te falar que eu não foi um episódio que eu fiquei super animada, não. Mas da metade para o final do episódio, quando o romance pega mesmo, é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito, e é por isso que eu gosto tanto de escrever romance. É um momento que o eu vira nós. uhum, Porque você é uma pessoa, é um indivíduo, né? uhum, Mas tem um momento que você passa a se enxergar dentro de um relacionamento com aquela outra pessoa. uhum, É essa virada de chave para mim que é sempre maravilhosa. Eu sei que é um caminho, não sei o que, mas quando um dos dois ou os dois vem que, olha, não vai ter jeito, a uhum. gente vai ficar junto, isso para mim é muito legal, eu adoro isso. Mas a gente Então, ainda não chegou nesse ponto, não né? chegou, mas os dois já estão encantados Uhum, um com o outro. certo. É essa situação, assim, e aí, Vânia, eu vou dizer, não sei se a mãe, mas a gente também já tinha falado isso, que a mãe dela fez de tudo para botar ela no caminho do cara. Uhum, E deu sorte de ser uma menina bonita e foi bem educada, né? É uma uhum, menina bonita, interessante, centrada, porque ela podia ser bonita e ser uma chata de galocha e ele jogar para escanteio, né? uhum, Ou ele não se interessar, ou não sei o quê, mas deu sorte de estar de ser a pessoa certa e ser jogada num lugar certo. Tem até uma parte do episódio que é meio uma montagem, que eu falei assim: caramba, essa menina tá perseguindo ele, porque todo lugar que um homem vai, a mulher tá atrás. Vai nadar, a mulher tá. Vai correr, a mulher tá. Vai no banheiro, a mulher tá. Vai não sei onde, a mulher. Pô, que chato, bicho. Mas é, ela. Como é que eu vou dizer isso? Eu não sei se ela foi construída para ser rainha, sabe? como assim? E ela. E que garota resistiria a esse apelo? Isso também é uma coisa que você sempre fala, que esses homens da família real, eles devem pegar geral. Por quê? Deve ser muito fácil pegar geral. Uhum, Que mulher resistiria a, um, a uma noite com um príncipe, com um futuro rei? uhum, Para ter isso para contar, né? certo. Então eu não sei como ela resistiria, mas ele ficar ligado nela é que é o X da questão. Se ela foi construída, educada e moldada para encantar o cara. Uhum, Sem o apelo sensual, pelo menos por enquanto. uhum, E a história que eu já li dela, que a Canelle, dela não, deles, que a Canelle Citatelli postou no Twitter, e ela até me deu autorização para traduzir, eu até hoje não botei no blog, eu vou botar. uhum,
é que realmente foi uma coisa de encantamento. Ele foi se encantando por ela. E ela, apesar, né, de saber quem ele é, de admirar a mãe, a família, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ela não se deixou levar. Uhum, Quando eles começaram a sair, foi por ele, não pelo príncipe. uhum. Fora das páginas do romance, eu nunca vi isso funcionar. Mas é assim que é contado. Eu acho que, independente de até que ponto ela já estava manipulando a situação, o fato dela não ter mostrado ser fanzoca dele como as outras meninas que ficavam lá pedindo autógrafos e sei lá mais o quê, ou tentar encurralá-lo, né? Uhum, Ela se fez de difícil. O apelido dela era Intoxicate, uhum, porque ela era bonita, ela era boa uhum, aluna e ela não uhum, ficava dando bola só porque ele era o príncipe. uhum. É É uma isso. ótima A história estratégia. a história é essa. Uhum, Agora, podia dar muito errado, né? podia, sem sombra de dúvida. Mas, de repente, pela falta. Vamos botar falta de opção? Porque Olha. lá porque assim, foi feito, principalmente pós-morte de Diana, foi feito um acordo com os paparazzi, a mídia, de que Uhum, eles posariam para foto em determinados momentos e depois a mídia deixar eles em paz. Então, dentro do colégio, dentro da faculdade, eles tinham uhum, liberdade. uhum, Então, assim, é, mas de qualquer maneira, era o único mundinho que o William tinha uma certa liberdade. uhum. Então, talvez as outras meninas realmente não fossem páreo para ela. E não estou dizendo que ela é linda, maravilhosa, não, tá? Assim, de um modo geral, mundial. Hum, Então, ela era a pessoa certa, jogada na situação certa. Aquela namorada dele, que inclusive vinha também de uma família nobre, que até tem 3 sobrenomes, que menininha vulgar, Loira. hein? É, Então não será que adianta. ela existe? Vamos procurar aqui. Eu Vamos acho que ela conferir. existe sim. Então, assim, não adianta nada você ser rica, ter 3 sobrenomes, se você é vulgar desse jeito, que você fica agarrando o cara, né? Uhum. E tudo mais. Aquela cena na biblioteca que as duas até se unem e ficam contra ele, eu achei bizarra. Eu também achei. Você tenta ser Desnece... mulher de ser rei. É, Que é isso? Que eu, ach... vergonha alheia. eu achei aquilo ali tão woke, tão desnecessário, que se eles queriam inventar uma situação que ela ficasse um pouquinho chateada com ele e desse gelo nele para depois ele vir pedir desculpa, podiam ter inventado um diálogo melhor do que aquilo, né? Nossa, horrível, horrível, horrível. Aquilo ali foi bem ruim mesmo. Mas sim, eu também achei que botaram uma atriz para ser a Carole muito feia. Muito. E ela é a maquiavélica, ela é a Uhum, estrategista, ela literalmente empurrou a filha para ficar com o William de várias, uhum. várias formas. Mas isso a gente já falou. A gente já falou Uhum. que ela fez isso. E no finalzinho, como ele não estava gostando do curso, que ele também escolheu, parece que História da Arte não estava indo bem, e ele estava pensando até em abandonar, ele só não abandona porque a Kate pediu. Ó, que coisa linda. É, E foi assim que nós terminamos o terceiro episódio da noite. foi. Não, mas eu tenho umas coisas aqui para falar. Vai falar. É, que já falamos que Carol é uma vaca, né? Uhum. Aqui, um ano na vida de William é feito em 10 segundos, né? Ah, o ano Fazendo sabático. uma montagem, né? Sim, sim. Então, foi um ano que a gente não viu a rainha, não aconteceu nada, nada de relevante para a rainha nesse ano. Ela foi completamente esquecida. Uhum. Porque tudo bem, ele fez, né? Ele fez o ano sabático e tal, mas
É só isso, pulou, Uhum, pulou, né? sim, É, a trilha sonora é maravilhosa, eu muito achei, boa. Eu gostei desse também. episódio. Quero baixar toda. É, o nosso amigo Enxaqueca, que hoje soltou um cartão de Natal que não diz Natal, que não diz Christmas, achei assim um pouquinho mais bizarro até do que é o costume deles, porque eu acho que eles estão querendo falar com todas as religiões, será que é isso? Sim, sim. E aí por isso que não pode falar do cristianismo. Uhum. E o Natal não é uma data do cristianismo, pelo amor de Deus. É um povo muito fora da casinha, esses dois. Inclusive, o nosso episódio mais que tem mais visualização é esse Harry fora da casinha. É um pessoal muito estranho, Vânia. Eu só achei que eles são muito preguiçosos, porque não querem nem tirar uma foto exclusiva para o cartão. Eles pegam uma foto tirada de um evento, porque aquele ali foi o encerramento do Invictus, Foi. que está Deve ter achado mostrando. muito bonita nesse aqui. Põe ela. Mostra demais Outro a lugar, magreza dela, né? Pelos braços fininhos. todo lugar que eu vi, dava para ver aquela bolinha com uma, uma setinha dentro. Falei, pô, isso é um vídeo. É, exatamente. Catei tudo, até deixei aberto aqui, me deu um trabalhão para achar. Olha, abri Town and Country, a revista, abri o site deles, que eu nunca tinha aberto essa desgraça. Fui lá, futuquei tudo, não achei. Aí achei um link a reportagem da People Uhum, que diz que é um cartão que leva aquele aquele vídeo vergonhoso que eles fizeram de impacto, relatório de impacto, que são só uhum, eles abraçando pessoas, eles falando com pessoas, né? uhum, Aquele negócio de visitar aquela cidade, Uvalde, que teve um massacre, né? uhum. É uma coisa totalmente aleatória, um rolê aleatório, como meu filho diz. E o cartão de Natal leva a isso. Sem E cri, Lilibet. cri, cri, sem uma Lilibet, sem duas Lilibet, sem nada de Invisibet. Hum. É, assim, Vânia, é muito aquele negócio na mesa, Sabe aquele livrinho, aquele sabe? negocinho que tinha no jornal, Onde está o Wally? Lembra? Uhum, Essas uhum. crianças. Onde estão essas crianças, gente? Que nem no cartão de Natal aparece. Não, não, é assim, é vergonhoso isso. E o pior é assim, que devia ser um dia para eles reinarem, né, como eles gostam, que saiu a decisão lá na corte de que ele realmente pode dizer que ele foi Hackeado. hackeado, mesmo ele não tendo o celular naquele momento que ele foi hackeado, Uhum. mas tudo bem, ele pode, mamamã, e, e liberaram esse negócio esquisitíssimo, esse cartão de Natal. E aí, Vânia, deram a má sorte de todas as outras famílias reais soltarem o cartão de Natal. Todo mundo mostra criança. O Mônaco mostrou criança. O não sei quem mostrou criança. Até rei que não tem trono mais fez cartão de Natal mostrando criança. E são fotos que você vê que foram posadas exclusivamente para os seus respectivos cartões. É Sim. isso que eu estou falando. Mas vem cá, por que cartão de Natal tem que ter criança? Olha só, gente, deixa eu te contar o que que é o Natal. O que que significa o Natal, se você tá meio perdido, se tá fazendo compra. Eu vou te contar. O Natal é o nascimento da esperança. É o momento que você respira fundo e diz, ai, meu Deus, é mais uma chance para eu dar certo.
Por quê? Porque o filho do homem, meu amigo, virou carne. O verbo se fez carne nesse dia. Ah, mas não foi nesse dia, porque o solstício não interessa. É o momento de você acreditar. E qual é o símbolo da esperança? Não é o S no peito do super-homem. É a criança. É a esperança que a próxima geração vai dar certo. Que você vai deixar alguém, que tem alguém que você gosta, um primo, sobrinho, filho do vizinho, não interessa. E aí você faz um cartão de Natal que não tem isso. Não tá nem escrito Natal. Ai, gente, eu achei tão, sabe? Porque por mais ridículo que fosse o cartão deles, uma foto mal tirada, um Photoshop mal feito, mas eu esperava que tivesse essas crianças, Moira, juro. Eu acho que eu tô ficando muito Ah, Vânia, inocente. você É, achava que ia eu botar? Eu achava. tava me divertindo com isso, mas... Porque você lembra que você mesmo disse que a aparência, né? A aparência das crianças era alternada de ano a ano. Sim, mas é só no 4 de julho, não é no Natal. Caraca, gente, que coisa feia. Olha, não tem, Ah, gente, olha, não, ó, vou falar aqui. Da outra vez, ela quase cuspiu cerveja, eu vou falar de novo. Flavinha me mandou hoje um DM dizendo, porque eu postei, na hora que quando me aparecem no Twittex as coisas mais absurdas, é isso que eu gosto de botar no Instagram. Se você não me segue ainda, você vai lá e me segue, porque eu garanto que tu vai rir. Hoje apareceu um post num blog do amigo do filho do porteiro do castelo do vizinho, dizendo assim: a rainha da treta fez uma esterectomia aos 28 anos. Na mesma hora eu repostei, né? Né? Para tudo que eu vou repostar. Aí a Flavinha disse assim: gente, mas ela nunca disse isso. Mas como ela ia dizer isso? Né? Isso é uma coisa que ela nunca vai assumir, eu acho. mas o interessante é que tem o cabeçalho, o título dessa matéria, e no Uhum. início da reportagem, abaixo da foto da Meghan, está dizendo assim que ela disse que foi um ato de coragem muito grande ela ter feito essa cirurgia naquela idade. Ah, pra ser igual Angelina Jolie? Então, para alguém, ela deu uma entrevista, ela falou, e não dá para ler o resto, tudo bem, porque eu não tenho o link. Mas, assim, se você fez uma esterectomia total ou parcial, que aí seria o quê? O útero, Porque os ovários sempre ficam. Porque para evitar a menopausa precoce e todos os problemas que viriam com isso. exato. Então, não tinha como ela ter aquela barriga. Aí a Moira bota a reportagem e eu logo em seguida boto várias fotos da barriguda, Faz uma cola. entendeu? Porque assim, ué, e essa barriga foi o quê? Gases? Porque teve É, alguém que me mandou no inbox, ah, isso aí foi gases, entendeu? ah, Desculpa, gente. A gente quer defender, a gente quer arrumar uma brechinha para defender, mas tá difícil. não, e eu vou te falar, nesses 3 episódios, o pouco que ele aparece, o Enxaqueca, ele aparece inclusive falando de orégano, Uhum, né? Que o pai descobriu o orégano sim, e que o pai ficou pau da vida e ele não gostou que o pai ficou pau da vida, porque afinal de contas o pai é muito ruim. Mas a gente já não teve 2 episódios antes dizendo que o pai é muito ruim, mas ele é muito bom? e E aí, aí então a gente voltou, ou o Enxaqueca não teve direito de saber o que aconteceu no primeiro episódio. e aí ele ficou pé da vida porque o pai queria que ele se internasse, né? Para poder É. já curar o início do vício. Imagina, eu não preciso ficar internado. Que babaquice é essa? Mas ele, daquela idade, já estava no cigarro, na bebida e nas drogas. Uhum, E não tinha nem uhum. feito 18 anos ainda.
Uhum. E o pai que está errado de querer interná-lo, né? Tá, é. Então tá. Eles fazem, eles tiram sarro, ele tira sarro e o William, que é nada, que é um pano branco, ele ri. Primeiro ele fica triste, depois ele ri, porque ele não tem reação, né? Ele é vazio. Cada qual com a sua Achei dor, né? assim. Então, eu acho, Vânia, que para mim foi positivo. Hum, Foi uma levada de episódios positivo melhor do que o anterior. sim, também achei. Mas não me conquistou. Uhum, Assim como primeiro de tudo me conquistou, sabe? hum, A primeira temporada da Betinha, né? Quando Betinha ainda era Betinha. entendi. É, então, eu acho que o roteiro se perdeu a mão. Mas Entendi. volto a falar, para mim é igualzinho Downton Abbey, que começou um encantamento também. Se você vir de novo, a maneira que começa, com Titanic, com não sei o quê, aquela família cheia de garotas, o que que eu vou fazer agora, Hum, né? E tal, aquela mãe dele, que é uma personagem muito boa. uhum, E de repente vira um sujeito sem rosto, com a cara enfaixada no meio do jardim, que aparece 2 episódios, no terceiro ele vai embora, você nem soube. uhum, Então, pro restante, o que eu espero, tá? hum, O 8, 9 e 10. Eu espero que reforce esse negócio como se fosse assim, um passo a passo de construir o William como rei. hum, E acho que, pelo que está sendo levado, vai ser Catherine que vai dar o pé para ele subir, sabe? entendi. Vai tirar ele da depressão, assim como Camila tira o Charles. Ok. Agora, isso seria uma coisa muito bacaninha. Eu não sei se o Netflix faz mais bacaninha. Uhum, Mentira, faz sim. O Netflix tem uma coleção de filmes do Wes Anderson fazendo a obra do Roald Dahl. Você já viu isso? não. É a coisa mais fofa. É com aquele lindo, tá velho, mas é lindo Ray Fiennes, que é Ralph, mas eles falam Ray Fiennes. Hum. E com o Doutor Estranho, qual é o nome dele? Que eu não sei. Ixi, o nome dele é Bened, não sei o quê, que eu também não É, consigo decorar. Cumberbatch, né? Ai, mas é tão fofo, mano. Eu vou botar aqui. Ok. Peraí. Wes Anderson Roald Dahl. Roald Dahl, se você não sabe, é o autor da Fantástica Fábrica de Chocolate. Não o filme, a história que deu origem ao filme. Uhum, Esse que eu vi é a maravilhosa história de Henry Sugar. entendi. É uma graça, é um filminho de 1h20. Eu amo o Wes Anderson, eu acho ele maravilhoso. Ele fez o Verso Darjeeling, fez o Grande Hotel Budapeste, fez Uhum, os Tenenbaums, que eu amo. Então, é uhum, uma maneira de contar a história muito particular dele. E essa série é uma graça, são 4 até agora. Então, se você puder ver, eu sugiro. É uhum. muito legal. Eu vou botar aqui o trailer aqui para você ver. Ok. Vou procurar então, porque eu não É, conhecia, não. e aí, engraçado, a gente falou de tanta coisa ontem, eu esqueci de te falar disso. É, a coisa é o seguinte, eu acho difícil a Netflix fazer um negócio tão bacana assim, dizendo que, tanto, assim como Camila dá apoio a Charles, a Catherine vai dar apoio ao rei William. Acho Hum. difícil, mas Não vou dar porque spoiler. Betinha eu já sei que não sei se ela aparece, se ela ganha protagonismo de novo. Isso você pode me dizer, sim ou não? Sim, Bom, então já fiquei um pouco mais esperançosa também. sim.
Vou só falar assim, só faltam 3 episódios, né? Para acabar, para você terminar de ver. Isso. Não gostei do 8. Uhum. Eu vou anotar aqui. 8, Não ruim. gostei. Não vou dizer que é ruim, mas assim, eu achei assim, sabe, uma forçação de barra também. O Uhum. 9 entra aquela coisa toda do desfile, dele realmente se encantar por ela e eles finalmente começarem a namorar, mas aí você vai ver alguns detalhes aí do que realmente Uhum. acontece. O último episódio foi o que me deu um pouquinho mais de. A palavra não é esperança, mas assim, eu gostei um pouquinho mais, Uhum. porque ele tenta fechar o ciclo, né, do início da série. Uhum. E tem essas tomadas bonitas que eu te falei, né? Aquela coisa Uhum. assim. Eu achei que encerrou legal. O assunto que é mencionado, que é tocado no último episódio, Uhum. é um assunto que mexe. É um assunto que mexe. Uhum. Então, depois que você vê, aí a gente vai comentar É. os detalhes. Você que está vendo aí, eu imagino que você esteja comentando, que está assistindo, ouvindo, eu espero que você esteja comentando esse tempo todo, porque a gente deu um monte de opinião aqui, porque, né, vários Uhum, sincericídios aqui, eu até mais do que a Vânia. Então, mas o que eu vou te pedir de novo é me fala o que que você achou dessa temporada. Se você já viu, como é que você ficou? Ah, fiquei esperançosa, achei ruim, achei bom. Achei que mexeu em vespeiro, largou pra lá, ou tá. Porque a gente sabe o que que vai acontecer pra frente nessa história. Então a história parou de ser contada, mas é como se a gente viajasse no tempo e a gente soubesse o que que vai acontecer depois, né? uhum, Então eu exato. quero, eu quero saber sua opinião. Porque quando a gente gravar, quando eu conseguir terminar de ver isso, provavelmente domingo, né? Porque amanhã é aniversário de Jane Austen, amanhã é dia 16 de dezembro. Me convidaram para fazer uma live, mas não confirmaram. Mas enfim, é aniversário dela e eu vou tentar ver os episódios amanhã, enquanto eu revejo algum filminho da Jane Austen. Mas Uhum. no meio de algum filminho. Então, provavelmente a gente vai gravar logo no domingo para ficar fresco na cabeça. Então, você tem 2 dias para me dizer o que que você achou, porque a gente quer incluir isso no último episódio. Sim, Esse senhora. episódio de hoje, como todos daqui para frente, vão primeiro para o clubinho. Ai, Moira, você está sendo chata com o clubinho. Olha só, tem gente que já entrou no clubinho, essas pessoas merecem isso. Uhum. Então, o nosso combinado, né, Vânia, é que Sim. a gente vai sempre, todo episódio vai ficar primeiro no clubinho. Por volta de um dia, ou talvez um pouco mais, um pouco menos, porque geralmente a gente grava à noite e leva um tempo para preparar, para renderizar. Então, na hora que fica pronto, eu coloco no ar imediatamente, sou eu que coloco. E ele já entra para o clubinho. Pega o povo já indo para a cama, quem está com insônia já passa a noite com a gente, né? Já passa ranço, já deixa comentário. E como você sabe que a gente tem muito boleto para pagar, a gente trabalha. É, então, os primeiros comentários são mais fáceis de responder. Então, eu te sugiro entrar para o clubinho. É um valor bem baixo que o Netflix, o YouTube YouTube. sugeriu. É, eu vou te falar que a gente vai ficar mega, mega feliz se você puder e quiser entrar. Porque para nós é uma coisa muito bacana, muito maravilhosa ter é, a sua atenção, a sua companhia. Uhum. Isso para nós assim não tem preço, né, Vânia? Eu tô É. falando muito, a Vânia tá quieta hoje. Acho que ela E tá com medo de me dar lembrando, spoiler. não, é porque a minha voz agora está fazendo eco e está me dando agonia. Então, Hum, por isso que eu estou falando menos. Lembrando que depois desse último episódio, de provavelmente domingo, a gente vai tirar um hiato aí, vai tirar uhum, férias. Mas uhum, para o pessoal do clubinho, a gente vai continuar postando vídeos curtos, né? Falando curiosidades, falando como é que a gente tá, o que que a gente gosta de fazer, algumas uhum. fofoquinhas, entendeu? Isso. Então, o pessoal do clubinho não terá férias. Se prepara para passar umas férias conosco.
Então, pessoal, muito obrigado por estar aqui. Você que nos deu 2 horas da sua vida, que eu acredito que esteja respondendo pra gente, só que não tem ninguém perto. Deixa o seu like, por favor. Deixa o seu oi, pelo menos. Oi, concordo. Oi, discordo. Tchau. Porque isso ajuda muito a gente, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e passa para mais pessoas. Exatamente. E não esquece de me contar o que você achou do The Crown. Ou se o The Crown não vale nem 6 horas da sua vida. Parou? Então tá, gente. Beijo. Beijo, tchau, tchau. E aí, sincericida, gostou do nosso papo de hoje? Tá pensando bem no assunto? Que tal deixar um comentário, um like, nem que seja um oizinho, e compartilhar esse nosso link com outros conhecidos seus? Nós queremos chegar a 1000 ouvintes para a gente poder fazer a nossa live pelo YouTube e contamos com a sua participação sempre. Muito obrigada por ter ficado esse momento aqui conosco. Muito obrigada por todos os recados e todas as mensagens que você tem enviado tanto para mim quanto para a Moira ao longo da semana. E a gente se encontra no próximo podcast. Beijo!